Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar com você que é iniciante. Imagine que você quer criar uma planilha no Excel. Como criamos uma planilha no Excel de modo fácil, simples? Bom, nesse vídeo eu vou trazer diversas dicas para os iniciantes e até para pessoas que já conhecem o Excel, com recursos que vão poder te ajudar a ter uma outra visão sobre a criação de planilhas. Vamos aprender isso na prática? Então vamos lá, planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Você vai falar, professor, isso já é uma planilha? Sim. O Excel por si só, quando você abre o Excel e cria um documento novo, documento não, né? Uma pasta de trabalho nova, ele traz pra gente que planilha. Então isso aqui é uma planilha. Se eu clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais, ele vai adicionar uma nova planilha. Então a planilha em si, parece uma tabela, né? Cheia de quadradinhos, onde esses quadradinhos são as células. Isso mesmo. Então, nessas células, a gente digita o conteúdo e monta as tabelas. Então, quando você vai, por exemplo, lidar com uma planilha, nessa planilha você pode ter uma tabela, duas tabelas, três tabelas, quatro tabelas, vai do teu senso de organização e o modo que você vai utilizar o Excel para trabalhar com essas planilhas. Tudo bem? Então, como que a gente faz uma planilha no Excel? Então, vamos lá, eu estou na planilha 1, eu aumentei um pouquinho mais o zoom aí para você ver, ó, a telinha um pouquinho melhor e vamos conhecer algumas vantagens do uso do Excel. Então aqui, por exemplo, eu estou na célula ó, A1. Tá vendo que tem esse quadradinho verde aqui, ó? E aqui em cima tem um cara que se chama caixa de nome. Não precisa guardar aí essa informação agora não. Por que eu estou falando desse cara aqui? Eu estou falando para esse cara aqui, ó, que eu estou nessa posição, na A1. Se eu clicar nessa célula aqui, ó, eu estou na F3, coluna F, linha 3. Eu vou clicar aqui, ó, coluna B5, então eu estou na célula B5. Repare que ele faz até um sombreamento, né, para ficar em destaque da posição do quadradinho que você está. Isso facilita para o quê? Para você se organizar na hora que for digitar os dados, criando a sua primeira tabela no Excel. Então, por exemplo, nessa planilha eu vou criar aqui uma tabela bem simples para você entender de modo bem fácil como que funciona o Excel. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, produto, ok? Ó, e vou dar Enter. O que aconteceu? Foi para a célula de baixo. Eu vou colocar aqui, ó, caneta, Enter, régua, Enter, lápis, Enter, cola, Enter. Olha, eu estou montando os dados que seriam os dados um embaixo do outro, que seriam a nossa primeira coluna. A primeira coluna da nossa tabela, na nossa planilha, ok? Aqui ao lado, ó, vou clicar aqui, ó, do ladinho, do lado do produto. Eu vou colocar aqui, ó, custo. Quanto que me custou a caneta? Ah, a caneta custou R$ 2,35. Ó, 2,35. Vou dar um Enter. Entrou. Quanto que custou a régua? A régua custou R$ 6,76. Quanto que custou o lápis? Custou R$ 1,99. Quanto que custou a cola? R$ 9,15. Bom, então coloquei os valores ali. Aqui ao lado, ó, eu vou colocar agora margem. Vou colocar margem de lucro, né? Vou colocar ML, tudo bem? ML, ó, margem de lucro em percentual, tá? Percentual. ML percentual. Então eu vou digitar um número em percentual. Então, por exemplo, qual que vai ser minha margem de lucro na caneta? 55%. Quanto que vai ser na régua? Vai ser 70%. Ó. Digito 70 e depois o sinalzinho de porcentagem. Quanto que vai ser no lápis? 45%. Quanto que vai ser na cola? Vou colocar aqui 35%. Tudo bem? Agora eu vou aqui ao lado, vou colocar ó, preço final ou preço de venda. Professor, não teria outras informações para colocar aí para formar o preço de venda? Lógico que haveriam outras informações, como os impostos, os encargos, mas isso, pessoal, é para outro nível, tá? O que a gente está aqui hoje mostrando para você é como criar uma tabela no Excel na sua primeira planilha. Como que você faz uma planilha no Excel?
E como que você faz a relação disso com outras tabelas também? Porque não adianta apenas eu mostrar isso, a digitação dos dados, mas sim as funcionalidades no Excel para te ajudar como criar a sua primeira planilha. Tudo bem? Então, olha só, eu vou colocar igual, eu vou clicar no custo, vezes a margem, tudo bem? Mais o custo novamente. Por quê? Por causa que esse 55% nessa primeiro cálculo, que é a multiplicação, ele está calculando quanto que é 55% do valor de custo. E aí eu agrego isso ao valor do preço de custo. Então eu vou saber que eu vou vender a R$ 3,64. Aí olha como o Excel é bacana. Ó. Viu que eu cliquei aqui onde está a fórmula? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo bem aqui no cantinho, ó, é tipo um sinalzinho de mais. Eu vou clicar 2 vezes nele. Olha o que ele fez. Ele acabou calculando todo mundo. Eu passei a fórmula para as demais células. Mas você vai imaginar, poxa, montei aqui, fiz o cálculo, vamos formatar? Ó. O Excel te permite aqui na página inicial, e aqui no grupo de números, ó, colocar o formato de número de contabilização. Vou clicar nele. O que ele fez? Colocou ó, no formato de moeda. Vamos pegar o custo aqui, ó, vou selecionar, ó, clico e puxo, ó, venho puxando, eu faço a seleção desse conteúdo, olha só. E aí depois eu clico no botãozinho, ele coloca nesse formato. Então repare que eu acabei de montar a nossa primeira tabela. Eu vou selecionar aqui, ó, toda ela, ó, clico no produto, venho puxando, ó, com a setinha o mouse. Vamos colocar aqui as bordas, ó, todas as bordas. Eu vou selecionar o produto aqui na parte superior, e vou colocar numa corzinha diferente, ó. Num azul. A fonte eu vou colocar no branco. Aqui os valores, ó, vou selecionar os valores e vou clicar no botãozinho de alinhamento centralizar. Olha só, eu centralizei o conteúdo. Vou selecionar aqui, clicar no Nzinho, coloquei em negrito e vou centralizar o conteúdo. Olha a nossa primeira tabela. Uma tabela que agora, se eu lançar outros valores aqui, eu posso passar a fórmula para ele calcular. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, mochila. A mochila teve um custo de R$ 76,00. Eu vou passar com 45%. Olha o que o Excel fez. Passou a fórmula para baixo e automaticamente já me deu o preço de venda. Olha que bacana. E aí você pode pensar, margem de lucro em reais, tudo bem? Eu poderia fazer assim, ó, igual, pego o preço de venda menos o custo. Vou dar um Enter. Olha só, estou ganhando R$ 1,29 no preço da caneta. Vou clicar 2 vezes, passei os valores para todos abaixo. Só que um detalhe importante. Quando aparece esse sinalzinho, pessoal, muitas vezes a pessoa acha que deu erro. E não é. Isso é ajuste de largura de coluna. A largura de coluna eu tenho aqui, a coluna F e a G. Ó. Eu vou clicar na F e G, ó, bem aqui em cima. Clico e arrasto. Olha só, ele aumentou o espaço. Desse modo eu consigo agora visualizar a informação. Vou lá, ó, colocar as bordinhas, seleciono ó, as bordinhas. Então montei aqui ó, a nossa primeira tabela no Excel. Onde eu tenho uma tabela que eu tenho produto, tenho custo, coloquei uma margem de lucro ali fictícia, fiz o cálculo do preço de venda e depois ali o cálculo da margem de lucro em reais para saber quanto que eu ganhei por cada venda. Bacana, né? Então você pode utilizar o Excel para criar tabelas e além dessas tabelas você vai fazer cálculos, deixá-las mais estruturadas, mais bonitas, para facilitar o teu trabalho. Então quando a gente fala, vou criar uma planilha, não é apenas você estar nessa folhinha e fazer uma tabela, e sim fazer um conjunto de operações como cálculos, como gráficos, que vão constituir a tua planilha no Excel. E essa planilha pode trabalhar, por exemplo, vinculada a outra planilha 2, que já vou mostrar um exemplo. Porque antes eu mostrei para você como fazer essa planilha. Como fazer, na verdade, essa primeira tabela e algumas operações de cálculo. Porque agora eu vou me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você está gostando desse vídeo é porque você está interessado em aprender como criar planilhas. Mas eu posso te ajudar mais. Dentro do nosso curso você vai aprender a criar planilhas de um modo totalmente diferente e profissional no Excel. Para isso, o link está na descrição, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clique no botãozinho e inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia
tem uma dica nova de Excel. Agora, para você que está assistindo esse vídeo, tem mais um presente. A Páscoa passou, mas o Coelhinho da Páscoa deixou o cupom promocional para você. Isso mesmo, você acabou de ganhar 20% de desconto na formação. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo para você clicar e resgatar o teu valor promocional para começar a aprender Excel para ontem. Tudo bem? Agora vamos retomar. Bom, eu estou falando para você que o Excel, você tem essa possibilidade da planilha, criou lá uma tabelinha, e você poderia trabalhar com outra planilha que vai lidar com essa, né? Aí você vai utilizar fórmulas, né? Para você fazer, por exemplo, algumas brincadeirinhas. Olha só, vou pegar a planilha 2 aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Não, vamos usar a planilha 1 mesmo, vou usar a planilha 1, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, vou colocar aqui, ó, produto. Tudo bem? Aí eu vou colocar aqui, ó, preço. É o preço de venda. A quantidade e o total. Tudo bem? Aí imagine que aqui você vai ter lá uma caneta. Qual que é o preço da caneta? A gente já vai pegar. Aí você teve lá, vendi 5 canetas. Qual que é o teu total? Igual preço vezes quantidade. Tudo bem? Por enquanto é 0. Por quê? Porque você precisa trazer o preço. Então lá, ó, igual PROC-V. Professor, eu não conheço o PROC-V. Você vai conhecer agora, só que eu sugiro para você depois assistir uma aula online grátis que eu vou deixar fixada aqui na descrição do vídeo. É um presente que eu deixo para quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá? Mas olha só, eu quero saber o preço da caneta. Eu vou clicar a caneta, ponto e vírgula. Eu vou selecionar a tabela, ponto e vírgula, coluna 2. Não, eu preciso trazer a informação do preço de venda. O produto está aqui, ó. Coluna 1, custo, coluna 2, margem de lucro, coluna 3, preço de venda, coluna 4. Então, vou colocar 4, ponto e vírgula 0. Desse modo, eu consigo trazer o preço da caneta. E aqui eu tenho agora o valor final de vendendo 5 canetas, quanto que eu teria ali, né, ó, de valor. Olha lá, ó, R$18,21. Vamos colocar aqui, ó, régua. Olha só. Poxa, se eu vender 5 réguas, eu vou ganhar 57,46 vai ser o meu total de vendas. Se fosse apenas 2, olha só. Viu que bacana? Então, por exemplo, eu tenho uma planilha e eu tenho agora uma outra tabela nessa planilha. Posso trabalhar com elas juntas? Pode. Você poderia trabalhar até com essa planilha 1 vinculada à planilha 2. Né? Porque a planilha 2, olha que bacana. Ó. Vou vir aqui, ó, vou colocar um vínculo para você ver. Ó. Vou vir aqui, ó, igual, eu vou lá na planilha 1, clico no produto e vou dar Enter. Olha só, veio o produto. Vou clicar e arrastar aqui. Ó. Veio todos os demais, tudo bem? Se eu manter a referência, eu consigo trazer o preço de venda aqui? Ó, consigo, ó, igual, eu vou lá na planilha 1, vou pegar preço de venda. Ó. Clicar nela aqui, ó, vou dar um Enter. Veio o preço de venda, vou clicar e arrastar. Repare que eu tenho uma outra tabela. Vamos formatar? Ó. Coloquei no formato de moeda. Olha que bacana. Aí, por exemplo, tem a quantidade. No estoque tem 10, tem 15, tem 20, tem 22, tem 13, né? Ó. Olha só. Qual que é o total em reais que eu tenho em estoque? Igual o preço de venda vezes essa quantidade. Olha só. Então, em reais eu tenho tudo isso em estoque. Vou clicar 2 vezes, passei a informação para as demais. Olha que bacana. Então eu consigo até trazer informações de uma outra planilha para essa, através de vínculos, e dar a continuidade na criação de uma outra planilha, de uma outra tabela. E essa tabela pode ter ou não uma relação com a outra planilha. Isso vai do modo que você achar mais interessante. Se eu selecionar isso daqui, pegar o formatar como tabela, eu tenho aqui alguns formatos de tabela que ele vai fazer uma pré-configuração. Vou clicar aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho, tem, ó. Vou dar um sim, prontinho, ó. Ok? Aí, por exemplo, vou lá na planilha 1, ó. Vou lançar aqui mais um item. Vamos colocar aqui, por exemplo, Errorex. Errorex, olha lá. Eu nem sei quanto deve estar custando um Errorex. Eu vou colocar aqui no chute, tá, gente? Olha lá. 24%, olha lá, calculou. Aí você fala, poxa, na planilha 2 não veio, né? Ó. Mas se eu clicar e arrastar agora aqui, ó, Errorex tem.
trouxe a informação lá da outra planilha, qual a quantidade que eu tenho? Eu tenho 10. Automaticamente calculou. Então veja que essa planilha já trabalha com a outra planilha. Vai do modo que você cria as suas tabelas e o modo de uso que você vai fazer. Para você que é iniciante, é muito importante entender que você deve sim criar tabelas em planilhas diferentes para facilitar o teu entendimento. Ao invés de sair criando diversas tabelas aí na mesma planilha e depois não ter relações algumas umas com as outras. Isso pode trazer um pouquinho de confusão. Então eu sugiro a você, crie uma planilha e comece a utilizá-la, né, do melhor modo. Então, por exemplo, professor, vou criar uma planilha de controle de presença. Então você teria o aluno, aí você teria aqui, por exemplo, vamos colocar uma data, né? Vou colocar aqui, 10/3/2022, né? Teria uma aula. Então que você teria, por exemplo, a Ana, o Ricardo, o Pedro, a Flávia, ok? Aí você faria aqui, por exemplo, o controle de presenças. Aí eu vou colocar igual, cada 3 dias tem um novo encontro, tá? Então vou lá, vou clicar e arrastar. Olha lá. Temos agora aqui as definições das datas. E você poderia marcar com um xizinho, veio na aula, veio na aula, veio na aula, veio na aula. Veio, faltou, veio. Veio, veio, faltou, veio. Faltou, veio. Olha só. E aqui o total de presenças. E aí você poderia aplicar ainda uma fórmula para fazer essa contagem. Selecionei os dados, estou fazendo alguns ajustes aqui para você ver. Então eu estou criando outro tipo de tabela para mostrar a você que o Excel ele tem uma versatilidade muito grande para vocês criarem soluções aí. Total de presença, olha só, igual Cont C. Vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, xizinho. Com 4 xizinhos, deu 4 presenças. Vou vir aqui, clico e arrasto, ele conta bonitinho. Você poderia também utilizar aqui, quer ver, Conte valores. Eu vou clicar Conte valores, selecionar os valores aqui, Aí você vai falar, poxa, professor, 4 valores. Isso mesmo, tem 4 valores ali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, Vou marcar aqui, xizinho. 4 presenças. Olha que bacana. Com outra função que a gente tem aí no Excel que eu poderia utilizar para fazer esse tipo de contagem, uma tabela, né, que iria contar presenças. Então minha recomendação é, crie tabelas para o teu dia a dia, para você entender como que você pode criar essas soluções. Assista mais vídeos aqui do canal para você ter um entendimento um pouquinho melhor do Excel. E se você fala, puxa, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender de um modo mais rápido, eu preciso de apoio, eu preciso de contato com o professor para tirar minha dúvida, aí eu recomendo o curso de Excel Online, o link está na descrição e o cupom promocional a gente liberou hoje para vocês. Tudo bem? Agora, só para fechar, você salva esse arquivo, né? Você vai lá em arquivo, salvar como, e depois você escolhe o local que você vai querer salvar esse teu arquivo, dando o devido nome. Vou salvar aqui em Downloads, vou chamar aqui, criar planilhas no Excel. Vou salvar, prontinho. Criei aí com vocês algumas planilhas, mostrei algumas usabilidades práticas do Excel, para vocês terem uma visão mais ampla de como criar planilhas de um modo fácil, que pode te ajudar no teu dia a dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.